Oi, gente, tudo bom? A gente tá começando hoje o primeiro vlog do Aventuras Gastronômicas, que se chama Aperitivo. E eu trouxe uma pessoa muito especial pra fazer esse primeiro vlog comigo, que é a Ingrid, que é uma das minhas amigas que mais come comigo em todo lugar. Lá vem o Thor. E a gente fez uma viagem, que foi a viagem das nossas vidas juntas, e a gente vai falar um pouquinho pra vocês da nossa experiência com o Airbnb. Tudo bom, querida? Tudo bom. Muito feliz de você. Uma pessoa famosa, tá, Ai, gente? meu Deus. Repórter De da jeito TV, nenhum. da TV mesmo. E veio gravar aqui com a gente hoje. E, óbvio, né, o vlog se chama Aperitivos. E eu preparei 3 aperitivos pra Ingrid escolher. Vamos ver qual é o estilo dela. Certo. Aperitivo número 1 é um aperitivo do dia a dia, tá? Mas ele tem ali uma pegada gourmet. Tá ali naquela sacolinha do Italy, tá? Veio diretamente, minha irmãzinha que mora em São Paulo, Luciana, beijo, mandou pra mim, tá? A gente tem o aperitivo clássico, nas taças de cristal lindas e maravilhosas, que a minha mãe herdou da minha tia-avó. Que chique. E a gente tem um drink que é um pouco mais inusitado, que tem ali, tu pode ver na tacinha, que é uma tacinha de espumante. Isso. Mas não é só espumante, tem outra coisa junto. Qual que tu vai escolher? Dia a dia, inusitado ou clássico? Momento dúvida. Não pensa muito, que eu tô com calor, eu quero tomar alguma coisa Vamos ver, eu gelada. acho que eu vou ficar com o aperitivo 3. O espumante? É. Vamos lá, vocês vão gostar, viu, gente? A chiquerê. Gente, tá aqui, ó, nosso espumante com lavanda, chiquerésimo. Obrigada. Seja bem-vinda. Brindemos. Será que tá aprovado? Vê aí. Delicioso. Primeira vez que eu fiz, gente. Muito bom. Morria de curiosidade de fazer alguma coisa com lavanda, achei essa receita. Gente, a gente veio aqui hoje pra contar um pouquinho pra vocês da nossa experiência com o Airbnb, né? Que quem gosta de viajar com certeza já deve ter escutado falar. Quem tem menos frequência com viagem é bom que descubra, porque é uma alternativa muito boa pra quem quer viajar o tempo inteiro e não faz questão de ficar num hotel 5 estrelas. É uma ferramenta fantástica. O Airbnb é um site onde alguém coloca a sua casa à disposição, ou um quarto, ou a casa, né? E às vezes você procura por quantidade de vagas, você vai 2 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. Você busca lá o lugar, né, onde você quer se hospedar e bota a data, que seriam as diárias. E a pessoa, o proprietário vai responder se tem disponibilidade ou não e se ele vai receber você, né? Você tem que, eu acho que o esforço maior é de você se familiarizar com aqueles móveis que não são seus e aproveitar. Eu acho que a ideia do Airbnb, principalmente, é permitir que você consiga viajar, porque acabou, pelo menos a gente quando foi avaliar para fazer a nossa viagem, acabou sendo muito mais em conta, né? E de certa forma ele deixa a gente às vezes mais confortável em termos de proporcionar que você, por exemplo, alugue um apartamento inteiro. Por exemplo, pessoas que viajam com a família, né? Que às Sai vezes bem mais em conta bem do que mais você em alugar conta. 3, 4 quartos num hotel 4, 5 estrelas, por exemplo. E a família fica toda junta, né? Fica todo mundo unido dentro de uma casa, com cozinha, com toda a estrutura que um apartamento ou uma casa pode E oferecer. assim, tem casas e mansões, né? Lá tem de tudo. Você pode alugar um barco em Amsterdã, uma casa barco em Amsterdã, você pode alugar um iglu, você pode alugar de tudo É lá, fantástico. tem tudo disponível. Eu fiquei em um apartamento em Paris, a Ingrid ficou em outro. Ela ficou numa área mais chique de Paris, eu fiquei numa área mais festa de Paris. Vamos lá, Paris, Ingrid, tu ficaste aonde? Na rua Victor Hugo, ou Victor Hugo, Ai, gente, que foda. Eu me lembro que era perto do Arco do Triunfo. perto do Arco do Triunfo, perto, assim, da Torre Eiffel também. Então, assim, foi Tava no um estúdio burburinho, né? muito bem localizado, né? A gente- Era um estúdio, tu ficaste sozinha com o teu namorado. Exatamente, fiquei com meu namorado no estúdio. O estúdio nada mais é do que um apartamento, acaba sendo um apartamento que é mais parecido com uma kitnet. É como se fosse o apartamento no último Último andar de um condomínio. Nossa, né? vista, hein? E naqueles prédios históricos. A gente vai colocar né? fotos aqui da Exatamente. Ingrid, da vista que ela tinha lá. E assim, naqueles prédios históricos de Paris, então tudo muito bonito, assim, você acordava, o céu às vezes cor-de-rosa e é fantástico. E tu, Lud, ficou na Bastilha, não foi isso? Foi, gente, eu fiquei na Bastilha, assim, Ingrid ficou num bairro bem mais clássico de Paris.
e eu queria experimentar um pouquinho mais, um bairro mais boêmio. Todo mundo que estudou história lembra da Bastilha, então foi lá mesmo que aconteceu a queda da Bastilha, tem um monumento lindo, que a gente se localiza logo que chega, metrô pertinho. Então, assim, tive uma experiência sensacional, porque é um bairro bem mais movimentado do que o bairro que Ingrid ficou. A vida noturna é mais ativa, os bares, os restaurantes, até as conveniências fecham mais tarde. Não, assim, é como se fosse Lapa, no Rio. Londres, né? Em Londres a gente ficou junta e a gente passou por uma experiência que o brasileiro fica um pouco temeroso. É verdade. Que a gente dividiu, na verdade, um apartamento com outras pessoas. A gente alugou, na verdade, um quarto. Né? Então tinham 3 quartos no apartamento, a gente ficou num quarto, nos outros 2 quartos tinham outras pessoas. Que incrivelmente a gente ficou 5 dias nesse apartamento e nunca cruzamos com essas pessoas, não sabemos quem eram. A comum era a cozinha. Que a gente nunca teve assim, a oportunidade de cruzar com nenhum dos outros hóspedes. E a gente ficou num bairro que também é um bairro bem boêmio de Londres, assim, que é o Shoreditch, que é conhecido como bairro moderninha. Os designers internacionais todos têm escritórios lá, os famosinhos. Tem uma rua que chama Brick Lane, que é a rua que todo domingo tem uma reunião meio cult dos londrinos, eles têm uma feirinha de gastronomia, de arte, e assim, a vibe, né, o ambiente do bairro é muito... efervescente. Efervescente, você sente ali que realmente as pessoas respiram cultura e arte e modernidade mesmo. De Londres a gente se separou, eu fui pra Irlanda sozinha, fiquei num hotel, preferi ficar no hotel por questão de segurança, porque eu nunca tinha ficado no Airbnb, era a primeira experiência. Então assim, quando a gente tava juntas, eu fiquei tranquila de estar num Airbnb, né? Até porque a gente, sei lá, brasileira, ela é sempre desconfiada com tudo, gente. É verdade. É um negócio estranho. Mas enfim, é bom, por um lado, né? Mas aí eu fiquei num hotel, não que o Airbnb seja inseguro, até porque ele funciona no mesmo estilo, mais ou menos ali, de quando você dá uma reputação para um vendedor no Mercado Livre. Então você seguia pela reputação do vendedor para fazer ou não fazer uma compra. No Airbnb você seguia pela reputação do dono, então as pessoas elas dão as referências, olha, minha hospedagem foi maravilhosa, é perto de tudo. O fulano de tal que me recebeu foi muito solícito, me ajudou a descobrir como é que eu andava por aquela localização. Não é muito diferente do que quando você fecha com um hotel pela internet, por exemplo. Porque você vai num site que te traz todas as opções e aí você tem que o quê? Ir atrás, ir nos comentários, verificar se tem gente falando bem, se tem gente falando mal, se está falando mal, por quê, o que tem de ruim, o que tem de bom naquele hotel que te oferece ficar bem ou não ficar bem hospedado. A gente também já ficou hospedado em Airbnb no Brasil. No Brasil, que é outra experiência, né? Porque às vezes a gente fica, não funciona porque você tá na Europa. Não é bem assim. No Brasil também eu tive a experiência recente de viajar para o Rio de Janeiro e ficar hospedado num apartamento no Leblon. E era um apartamento também compartilhado, ou seja, a pessoa estava morando e ela alugou, posso dizer assim, o quarto. Então, a pessoa não estava disponibilizando o apartamento inteiro. Eu fiquei num quarto dentro daquele apartamento que estava sendo habitado pelo proprietário. Mas não deu problema algum. Foi, na verdade, o tempo que eu passei lá foi fantástico. A pessoa foi super receptiva. Então, às vezes aquela impressão que a gente tem, porque lá fora funciona, aqui dentro não funciona. Não é verdade, aqui dentro funciona e funciona bem, pelo menos eu tive essa experiência. Tu também teve em São Paulo, eu fui pra São Paulo fazer um curso há coisa de 3 meses, mais ou menos, e procurei um apartamento pela Airbnb também, fiquei 1 semana e meia, mais ou menos, e o proprietário não estava lá, mas tinha uma pessoa que era a pessoa responsável por entregar a chave. E a pessoa que entregou a chave era um doce de pessoa, deu todas as informações, aonde a gente tinha padaria perto, 24 horas, até onde eu ia pra pegar um metrô. Então, assim, dividi com uma amiga que também estava fazendo curso comigo e foi uma experiência também sensacional. O apartamento era uma fofura. Então, assim, é uma coisa nova, né? Eu tenho a cabeça muito aberta pra viagem, a Ingrid também. Eu acho que a pessoa tem que experimentar, porque é experimentando que você vai descobrir se funciona ou não funciona pra você. Por exemplo, meu pai jamais admitiria isso. Meu pai, pra ele, viagem é de 3 estrelas pra cima, né? Mas assim, meu pai tem 70 anos, gente, né? Então,
Mas... E advogado, né? Jornalista. Também tem isso. Mas, assim, eu sou da seguinte estilo de vida. Eu prefiro viajar, óbvio, não, assim, acampar é demais pra mim. Mas eu prefiro viajar mais, com um pouco menos de conforto, ou com o conforto que eu tenho na minha casa, do que esperar ter dinheiro pra ficar hospedado num resort. E assim, você fica num resort, na verdade você vai sair pra passear, você vai ver as coisas, você vai dormir só. Tempo que a gente você precisa tomar banho, dormir confortavelmente. E pra não achar que assim, é um mar de rosas, vai ser tudo perfeito, elas estão vendendo a ideia de que, nossa, que maravilha ficar no Airbnb. Não é assim. Você pode ser surpreendido de não ser exatamente como tá na foto, como acontece com o hotel. Você pode ser surpreendido como nós fomos, que foi o caso que aconteceu em Londres. Da gente chegar em Londres e a pessoa que prometeu que estaria lá para receber a gente não está. O que aconteceu nessa situação? A gente parou numa sorveteria fantástica, ligamos pro Airbnb e lá uma pessoa foi super solícita, atendeu a gente, deu um retorno, entrou em contato com a pessoa que deveria ter recebido a gente. Do apartamento. Então assim, demorou um pouco para ele chegar, mas no fim tudo se resolveu. Coisa de 1-2 horas a gente já estava dentro, depois de chegar em Londres, a gente já estava dentro do apartamento que a gente tinha alugado, né? Os apartamentos em Paris, eles são micro, tá? Você achar um apartamento que tenha banheiro já é difícil, é uma coisa assim surreal. O banheiro normalmente tem só o vaso. Uma vez eu vi na internet um lugar que o vaso era do lado da cama, lindo. Não, são umas coisas surreais assim. Mas a gente teve problemas com o banheiro entupiu. E a gente ficou naquela, nossa, se a gente estivesse num hotel, a gente já estaria em outro quarto, né? O hotel já teria transferido a gente para outro quarto. Mas assim, o Airbnb ele só se intromete quando dá um problema. No caso, o meu proprietário foi super solícito, ele colocou a gente numa pousada que tinha ao lado. Na verdade, não foi nem uma pousada, era um hotel mesmo. Só que assim, pra vocês terem noção, os hotéis em Paris, pra você ficar num bom hotel, você vai gastar uma fortuna. O hotel custava 100 euros a diária e parecia uma pousadinha, uma casa não muito bem cuidada. E era um hotel que aparece no Booking como um hotel nota tipo 9. Não era, ele era inferior ao apartamento que a gente tinha alugado, mas era o que tinha mais perto. É aquele hotel que você olha na internet, tá tudo muito lindo, e quando você chega, aquela foto era de 10 anos atrás. Exato. É mais ou menos isso. E assim, lá as coisas se resolvem bem mais demoradamente do que no Brasil. Aqui no Brasil tem um problema no banheiro, você chama um encanador meio-dia, de noite ele tá na sua casa, esse problema já tá resolvido. Lá não. Tudo é documentado, o encanador vai na sua casa, ele faz um diagnóstico do banheiro e aí ele faz um orçamento de quanto vai gastar, você assina um documento, ele vai comprar 3 dias, depois ele volta pra tentar resolver. Na verdade, demorou 5 dias pro problema ser resolvido, mas assim, a gente ficou num hotel por conta do proprietário do apartamento. E, enfim, óbvio, eu reclamei um pouquinho, eu não entendi nem por que o proprietário me deu uma negativa, se o problema foi no apartamento dele. Eu levei uma negativa, eu tô tentando entender, mas assim, ele me causou um problema e ele não me recomenda pro Airbnb. Mas eu já fiquei hospedada em outros lugares, todo mundo me recomenda super bem. Eu recomendei ele super bem, inclusive. Mas enfim, são coisas que acontecem. Aí tem muito choque de cultura também, né? Às vezes você tá achando que tá falando inglês, a pessoa tá entendendo. A pessoa fala francês, tá achando que tá falando inglês e acha que tá sendo entendido. E às vezes não tem entendimento. Uma torre de Babel. Enfim. Mas assim, acho que foi super válido. Acho que pra quem curte uma aventura, pra quem curte descobrir novas formas de tentar tornar viável uma viagem. Então é isso, gente. Acho que é uma possibilidade super válida pra quem tenta descobrir novas formas de tornar a viagem uma realidade mais viável, né? E a gente espera que vocês tenham gostado da dica. A Ingrid vai estar sempre por aqui no aperitivo comigo, quando ela tiver disponibilidade, a pessoa é repórter ocupada, enfim. Fim de semana eu vou ver se eu consigo roubá-la mais vezes. E se você gostou das nossas dicas, dá um joinha aqui embaixo e lembra de se inscrever no canal, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchauzinho.